Olá, pessoal. O NEPFEEGO está reunido de uma forma muito especial hoje aqui no Harmonia Musical, onde acontece o Leilão da Paz, um leilão especialíssimo com violões autografados por grandes expressões da música nacional. E enquanto rola a reunião, nós resolvemos fazer esse nosso Podfé, o podcast do NEPFEEGO, já que somos todos trabalhadores da última hora e estamos encerrando o estudo da parábola da vinha. Então nós estamos aqui com a Cristiane, Elzi, Martinha, Iuara, Anderson, Kleber e eu, Zita. Então a minha frase para iniciar essa noite é a seguinte: ninguém faz o bem impunemente. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Cristiane. E a minha frase do dia é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Boa noite, pessoal. Elzi Nascimento falando com vocês. E a minha frase é: dá conta de tua administração, de Paulo. Bom dia, boa noite, gente. Aqui é a Marta e a minha frase é: amai-vos uns aos outros. Bom dia, aqui é Iuara e a minha frase do dia é: não deixe que sua mão esquerda saiba o que fez a sua mão direita. Meu nome é Anderson e a frase do dia é: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu nome é Kleber, boa noite. A minha frase é: eis como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Beleza, Kleber. Essa é a frase do versículo que nós iremos trabalhar hoje, um dos, né? Então vamos começar com você. Comenta para nós. Bom, essa não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa... Porque olhando a vinha, né, como sendo os ciclos, né, que vão se passando ao longo do tempo e que somos chamados em muitos momentos, quando a frase coloca aqui: eis como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, apesar de muitas reflexões nossas, e há dúvidas ainda sobre a conclusão, mas a ideia é que, na verdade, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Somos nós que fomos chamados muitas vezes e que tivemos várias e várias oportunidades. E que o nosso momento agora, e no momento de transição, não só nosso, mas todo de passagem do globo, nos volta para esse momento agora, como se realmente nós somos aqui, nós somos os últimos, e que esses últimos, na verdade, a gente foi o primeiro chamado em outro momento. Então a gente deveria, na verdade, aproveitar esse momento final. Exatamente. Nós que estamos nesse momento crucial da transição e estamos tendo as últimas oportunidades para que haja um processo de redenção de cada um de nós, tem esse significado muito particular em relação aos trabalhadores da última hora. Nós sabemos que nós estamos na última hora planetária de transição de escala evolutiva em nosso planeta. E nós todos que nos colocarmos com as mãos no arado, no trabalho, estaremos vivenciando esse momento de termos recebido um primeiro chamado e agora estarmos nas últimas instâncias para a realização daquilo que nos compete fazer em termos de crescer, evoluir e mostrar realmente a que veio. E aí, Cris? Bom, o que me passa pela cabeça agora, e talvez que eu não tinha refletido por esse ponto no decorrer dos vários estudos, é que a vinha, ela é uma espécie perene, ou seja, há, pelo menos em teoria, a tendência de que ela tenha várias frutificações, né, no decorrer de vários anos. E isso pode simbolizar as oportunidades que o Cristo nos concede para burilarmos, né, os nossos defeitos
burilarmos, melhor dizendo, a nossa alma, minorarmos os nossos defeitos em busca das virtudes. Então, as oportunidades, elas vêm a cada ano. E a vinha, ela precisa de tratos agronômicos, né? Ela precisa de chuva, ela precisa de condições ambientais adequadas, mas ela precisa também que haja o trato, né? A desrama anualmente, para que ela continue frutificando e dando o maior número possível de frutos. E ela precisa de cuidados também ligados a pragas e a doenças, e certamente essas pragas e doenças, elas simbolizam os nossos vícios, que devem ser combatidos, né? Ou seja, há trabalho constante nessa vinha. O Cristo nos proporciona isso. Sempre uma nova oportunidade. E lembrando também, mediante suas colocações, que ao interpretarmos cada fase de produtividade de uma vinha, se nós vincularmos a um ciclo reencarnatório, então a gente sabe que a fala de Jesus ela é extremamente metafórica. Então o termo de cálculos de anos ou ciclos, se nós observarmos assim, nós estaremos vinculando a processos evolutivos nossos, em que numa aspiral ascensional a gente vai passando várias vezes por situações semelhantes, em que somos chamados a servir, em que somos chamados realmente a mostrar as nossas aquisições, como bem disse Elzi, dá conta da tua administração. E queremos lembrar nessa oportunidade que nós vivemos no cosmos, não vivemos no caos. Cosmos é organização. Existe uma inteligência superior que controla, que orienta, mas que nos dá liberdade de atender a solicitação ou não. Quando nós nos referimos a períodos de produção, de colheita, de semeadura, produção, colheita, são as diversas oportunidades, encarnações que nós temos, e é evidente que cada uma proporciona a cada criatura um modo de se aperfeiçoar, porque estamos aqui nessa experiência terrena para esse propósito. E que nós lembremos sempre disso, porque nós temos acervo não só de uma vida, mas de muitas anteriores. É uma única vida em várias etapas, e que nós saibamos aproveitar todas elas. Aqui é a Marta, a minha frase: não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu, ou estás com ciúme porque sou bom. Na verdade, essa frase que faz parte da parábola, quando o pai de família pergunta se você tem mau olho porque eu sou bom, ela retrata muito o sentimento nosso em relação assim, à sabedoria divina, interpretando de forma equivocada as oportunidades que são dadas para as pessoas em momentos diferentes. Então, muitas vezes a gente deixa o coração da gente se envolver com muita inveja, com ciúme, pelas oportunidades que as outras pessoas têm, e às vezes a gente interpreta como sendo, estabelecendo uma comparação com a nossa situação de vida. E como Elzita falou, a gente esquece de que nós somos numa espiral constante, num processo evolutivo constante, um crescer constante, assim como as outras pessoas também estão. Então, na verdade, os trabalhadores da última hora, eles têm o mesmo galardão daqueles da primeira, porque são momentos diferentes, né? Então, eu queria falar. A minha frase é: ele então disse a um deles: amigo, não foi injusto contigo, não combinamos um denário? Essa frase está em meio à parábola, né? Contextualizando, seria o chefe, né? Quem chamou os trabalhadores para a obra, dizendo a um dos trabalhadores que chegaram primeiro, que antecederam os que vieram depois,
dizendo: mesmo você tendo trabalhando mais, não foi injustiça. Eu lhes dei exatamente o que combinamos, que era o que você merecia. Porque nós nunca ganhamos nem mais, nem menos do que realmente merecemos, né? As coisas são justas, o que é o combinado, o que precisamos ganhar, é o que iremos ganhar. Não vamos ganhar nem menos, muito menos mais do que realmente merecemos. Por mais que pensemos, eu mereço mais por isso, isso e aquilo, não cabe a nós decidir o quanto merecemos. Cabe às nossas obras, cabe aos nossos atos e cabe ao chefe, como se diz, né? Ele sabe o quanto a gente merece, porque se você parar para perceber, quando você faz algo, você sempre acha que você merece mais, porque pareceu mais difícil para você. Mas observando de fora, quando você olha de fora, às vezes nem foi tão assim. Então, devemos lembrar sempre que, mesmo quando a gente acha que a gente teve menos do que a gente mereceu realmente, não foi verdade. A gente teve o que a gente mereceu. E quando a gente acha que a gente teve mais do que a gente mereceu, na verdade era exatamente o que a gente merecia e a gente nem imaginava que a gente merecia tanto. Então é isso que eu posso perceber dessa frase aqui. E é interessante essas colocações da Ayuara. Se nós partirmos para verificar essa questão do merecimento em termos de programação de projeto reencarnatório, porque o Senhor dá de acordo com o merecimento, significa o Senhor organiza o nosso planejamento ou permite que participemos dele, levando em conta as nossas aquisições, as nossas possibilidades de vir a ser. Então, a lei do merecimento está inclusa nisso daí, na possibilidade do vir a ser de cada um. Quer dizer, o que é que eu posso render? E nos remete também à parábola do semeador, a termos condições de produzirmos de 30, 70, 100 por um, mediante os ganhos das nossas conquistas. Dentro dessa questão mesmo, toma o que é teu e vai. Eu quero dar esse último mesmo que a ti. E dentro desse processo que nós a Elzita já colocou, que nós mesmos construímos o nosso próprio destino de acordo com as nossas opções e escolhas. E o que é teu e vai é em cima exatamente das aquisições já adquiridas ao longo do tempo, da nossa caminhada, da nossa evolução. Por isso que fazemos aqui um recorte com relação a que o chamamento é todo instante, é toda hora, de acordo com o grau de cada um e a capacidade de aceitação. Ou seja, quando estamos prontos, é que atendemos a esses chamados. E ao atendermos, buscamos fazer o melhor possível para a nossa própria evolução, nossa trajetória de caminhada. E eu quero dar a esse último mesmo, que é a ti, dentro da providência divina, que ela dispensa todas as oportunidades, todas as condições iguais a todos, sem distinção. E lembrando também que o salário também recebido de cada um vai também ser em função das cicatrizes, né, que ele trabalhou, que ele acumulou ao longo do tempo, que vai no espírito de cada um, né? Ótimo. E quando se coloca que esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Então aqui a gente está vendo, nessa colocação, aquela divisão da facção humana, os reencarnacionistas e os não reencarnacionistas. Então provavelmente, essa turma que estava questionando, olha, nós começamos primeiro, quer dizer, estamos aqui desde a primeira hora, e você pega esses que entraram depois da 10ª hora e dá a eles o mesmo que nós? Então, com toda certeza, eles não estão levando em consideração que esses que vieram depois já tinham uma longa jornada percorrida. Porque a gente vem, a gente volta, a gente retorna e continua produzindo de acordo com as nossas conquistas.
E é importante lembrar nesse contexto da Iosita que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que se refere aos trabalhadores da última hora, em uma das primeiras frases fica muito claro, é descrito de forma muito clara, que o trabalhador da última hora é aquele que está já em um estágio realmente comprometido com a bondade e com a boa vontade com as obras de Deus. Ou seja, é alguém que já percorreu um longo caminho, um espírito que já percorreu um longo caminho ascensional, Isso pode ser percebido principalmente pela parte da parábola que diz que os trabalhadores da última hora, eles concordaram em trabalhar sem uma visão de receber. Quando ele combinou com os da primeira hora, eles falaram, vou pagar a vocês um denário. Aos da última hora, ele falou, vamos trabalhar. Mas ele nunca disse, vou pagar a vocês tanto. Eles nem sabiam se iam receber. Mas mesmo assim, eles se dedicaram e foram trabalhar o tempo que lhes competia, o tempo que eles conseguiram. Mesmo sem essa visão de ter um recebimento futuro. Então, isso dá para perceber que realmente... pode-se notar que eles são mesmo mais evoluídos, não, mas já tinham ali um processo maior que um comprometimento que os permitiam trabalhar, mesmo sem essa ideia de um pagamento no futuro. Quase que um trabalho voluntário. E creio que o pagamento no final foi muito mais do que merecido, Porque quem trabalha sem nem imaginar um pagamento merece, logicamente. Nesta frase, ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo... Nós vamos verificar a parte de murmurar, queixar-se, estar sempre achando-se injustiçado. Isso acontece demais conosco, esse pai de família que é Deus, que nos dá oportunidades de ressarcir débitos. Muitas vezes nós achamos que está sendo injusto, está sendo muito rígido e não nos lembramos de agradecer, porque antes de tudo o que nos acontece é para que nós endireitemos o nosso caminho. Se nós não tivermos oportunidade de verificar o peso do que ocasionamos no outro, na vida, nós não vamos modificar o comportamento. Então, murmurar contra o pai de família é blasfemar, é ir contra Deus pela oportunidade que Ele dá a cada um de nós de estarmos nos melhorando, reencontrando aquelas pessoas com as quais nós um dia tivemos dissensão e reencontramos essas pessoas tal qual nós as deixamos um dia e nos é dada a oportunidade de corrigir o erro. Acima de tudo, eu vejo a justiça divina inabalável. É interessante pensarmos que na verdade, ao longo do tempo, a gente passou pelos primeiros e que fomos muito resistentes, à mudança moral. E que, ao passar do tempo, como o Evangelho vem nos lembra, que hoje nós somos um pouco melhores, somos melhores do que já fomos ontem, E aí, na verdade, a gente vai refletindo sobre isso e pensando que a outra parte também que a Bíblia diz, que é interessante a gente volta à Bíblia também, quando fala que o leão e o touro, o leão e o boi vão comer juntos, Então, na verdade, a gente olha hoje, a gente sente assim às vezes um pouco triste com a sociedade, de ver os problemas da sociedade, de ver que há tanta injustiça ainda e que na verdade a gente também já foi injusto, E muitas vezes em outras épocas. E aí a gente dá um novo olhar, lembrando que nós vamos nos encontrar em irmãos, Esse será o nosso salário no futuro. Então, nós vamos agradecer a participação de todos aqui. Mais alguém tem alguma colocação? Porque nós estamos partindo para o nosso encerramento em função de termos de acompanhar o leilão da paz da Campo da Paz. Bom, pessoal, eu queria agradecer por mais esse momento
né, de tantas reflexões. A parábola dos trabalhadores da última hora, ela teve um papel-chave no NEP, acho que ela teve um papel-chave também para cada um de nós, para cada coração aqui presente e também para aqueles que não puderam estar aqui. E continuaremos, né, os nossos estudos. Certamente os trabalhadores da última hora serão assim um pano de fundo de várias outras parábolas que vêm por aí. Gente, e assim, encerrando esse estudo, eu fico com uma pergunta. Eu já me perguntei várias vezes, ao longo desses dias que nós estivemos abordando essa parábola. A gente se sente realmente como o trabalhador da última hora? Sabe? Eu me sinto assim, um trabalhador da última hora. Era isso que eu queria dizer. O que eu acho interessante, se nós formos fazer uma analogia, a nossa última hora do estudo dessa parábola, que levantou uma série de informações, de interpretações, mas que na verdade não fecha tudo, porque isso vai ao infinito. A nossa última hora de estudo nesse momento está sendo em meio a uma festa. E isso é altamente significativo, né? São as bodas? São as bodas. Estamos nas bodas do Leilão da Paz. Então que Jesus nos abençoe a todos. Muita calma, muito pão de queijo, muito piqui para todos e até a próxima.